Agora, quando a escama dos olhos cai, o temor sai. Vamos voltar quando, Cleopas? Agora. Vamos voltar agora. Vamos para onde? Vamos voltar para o centro da vontade de Deus. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para lá. É de lá que a gente nunca deveria ter saído. Vamos voltar agora, mas está perigoso. Quem recebe o alimento, quem recebe o pão, quem recebe a visitação do Espírito Santo, recebe unção renovada. E quem tem unção renovada é ousado. Quem tem unção renovada imediatamente volta. Quem tem unção renovada perde o temor. Quem tem unção renovada tem unção de ousadia, tem unção de aceleração, meu irmão. De pé, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Quem está comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado e falasse assim com ela: tem recomeço para você aqui hoje. Ih, meu irmão, estou sentindo Deus aqui. Fala agora com a outra pessoa do teu lado, ó. Tem recomeço para você aqui hoje. Hoje é uma manhã de recomeço. Você crê nisso, amém? Que é uma manhã de recomeços. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim. O que está escrito aqui no versículo 13? Qual é? Antes da vírgula, o que está escrito? Naquele mesmo dia. Só até aí. De novo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós o quê? E nós o quê? Esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o quê? Hoje é o quê? Terceiro dia. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram.
e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram o quê? Voltaram o quê? Imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Pode tomar o teu assento. O tema da mensagem de hoje é a mesa, coloca aí por favor, a mesa do recomeço. Já aconteceu algum momento na sua vida que você diz assim: meu Deus, está tudo dando errado? Quem já aconteceu isso? Levanta a mão para me dar uma olhada aqui. Então você vai se identificar com esse texto aqui, porque esse texto aqui, ele relata isso. Já aconteceu aquele momento que você faz tudo certinho e você tem certeza do que você está fazendo, e aí você fala assim: dessa vez vai dar certo, dessa vez não tem como dar errado, eu fiz tudo certinho, eu tenho certeza que agora vai, eu tenho certeza absoluta. E aí quando você fala isso, dá tudo errado e as coisas não acontecem. Quem já viveu isso aqui, por favor? Deixa eu ver a tua mão levantada. Meu Deus, olha quantas pessoas já vivenciaram isso. Você já sentiu aquela tristeza na alma e você se pega falando assim: por que comigo não dá certo? Por que só comigo as coisas não funcionam? Por que só comigo o meu amigo tenta dar certo? O outro que não conheço deu certo. Mas quando eu tento não dá certo. Por que todas as vezes que chega a minha hora, na minha vez não dá certo? Na minha hora não dá certo. Sabe, querido? E tem mais, não é só a tristeza na alma, porque as coisas não dão certo. Mas também é a tristeza da ilusão. O que é a tristeza da ilusão? É você sonhar com algo e isso não acontecer. Você já se sentiu assim, deixado de lado muitas vezes, em algo que você sonhou, em algo que você almejou? Então esse texto aqui, de Lucas capítulo 24, ele é muito interessante, por quê? Porque ele trata exatamente desse sentimento. É como se esses discípulos falassem assim: não tem saída para mim, não tem nenhum tipo de saída para mim, deu tudo errado, tudo aquilo que eu esperava não está acontecendo. Esse texto aqui, ele trata desse sentimento de que uma história acabou, de que não tem mais jeito, todo plano, todo projeto, todo sonho, sabe, desandou, a situação foi dissipada, o projeto foi abortado, o sonho foi cancelado, foi tudo ilusão. Eles estão caminhando por um caminho da ilusão, da desilusão. Eles estão caminhando por um caminho da frustração. Eles estão caminhando por um caminho da decepção. Eles estão traçando esse caminho. O texto começa assim: naquele mesmo dia. Que dia é esse que Lucas está se referindo? Naquele mesmo dia. Esse era o dia. Gente, qual era o dia? Era o dia mais aguardado da humanidade. Era o dia mais lindo da humanidade. Era o dia em que mudou a história da humanidade. Que dia era esse? Era o dia em que a melhor notícia do mundo estava prestes a chegar. Era o dia tão sonhado, estava prestes para ser realizado. A promessa iria se cumprir, porque era domingo. Era o dia da ressurreição. Era aquele dia, que dia maravilhoso. Era o dia que Jesus ressuscitou. Era o dia em que o túmulo estava vazio. Era o dia em que o cristianismo começou através de uma palavra: Ele vive. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Foi o que o anjo disse para aquelas mulheres.
E Simão vai correndo para aquele lugar e ele encontra um lenço, e era costume dos judeus, quando iam para um lugar e deixavam um lenço, dizendo, eu um dia vou voltar, eu gostei tanto que eu vou voltar. Então quando Simão viu o lenço no túmulo vazio, Simão teve a revelação, ele vai voltar, ele ressuscitou. Então que dia é esse que Lucas está dizendo? Foi o dia que toda a humanidade aguardava. Foi o dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que era domingo, mas eles estavam tomados pela dor da sexta-feira. Eles estavam vivendo a dor da crucificação. Eles estavam vivendo a dor da falta do entendimento. Eles estavam vivendo a dor da humilhação de Jesus sendo crucificado entre dois ladrões. Eles estavam vivendo essa grande frustração. E eles puderam presenciar ali a morte de Jesus, a morte do Messias. E junto com essa morte, eles vivenciaram a morte dos seus sonhos. Eles vivenciaram a morte da sua esperança. Eles vivenciaram a morte daquele que eles achavam que iam libertar o povo de Israel, que queriam remir Israel. E esses dois discípulos aqui, tomados pela dor de sexta-feira, tomados pela dor e pela tristeza, eles desistem do seu sonho. Eles desistem do lugar da promessa, que é Jerusalém, e eles decidem voltar para Emaús. Eles decidem voltar da onde eles estavam. Dois discípulos de Jesus caminham 11 quilômetros, já no final do dia, de Jerusalém para Emaús. E durante essa jornada, eles conversam entre si, eles conversam sobre os últimos acontecimentos ocorridos na cidade. Eles falam da prisão, eles falam do julgamento, eles falam da crucificação de Jesus. E nessa caminhada dos discípulos, eles não estavam avançando, eles estavam recuando. Eles não estavam progredindo, eles estavam regredindo. Eles não estavam caminhando para frente, eles estavam caminhando para trás. Eles simplesmente estão desistindo do sonho de Deus e resolvem voltar para a vida antiga. Eles desistem do sonho de Deus e resolvem voltar para a vida antiga que eles tinham antes de conhecer Jesus. Eles deixaram Jerusalém muito tristes, desanimados, desolados, desencorajados e uma revolta no coração. Por quê? Pois eles tinham uma esperança. Qual é a esperança? De que tinha um Salvador. O Salvador chegou. Esse Salvador é Jesus. E o que mais interessante aqui nessa introdução, para você entender, é que eles estavam no domingo vivendo um sentimento de sexta-feira. Irmão, isso aqui me faz viajar aqui. Eles estavam presos no dia do que os seus sonhos foram destruídos, lá na frente. Eles já estavam no domingo, naquele dia. Era o melhor dia, não somente para eles, mas para toda uma humanidade. Era o dia que ia virar a chave da humanidade, um antes e um depois. Ele já estava num dia que as coisas maravilhosas estavam acontecendo. Mas naquele dia, eles estavam vivendo a sexta-feira. Eles estavam tristes, eles estavam desolados. Eu já aprendo uma coisa aqui, nessa introdução, nesse texto. Às vezes a nossa vida fica presa a um dia. Às vezes a sua vida está presa a um dia. Hoje é dia de milagre, mas hoje... Mas olha o que aconteceu na sexta-feira. Mas hoje Jesus está aparecendo para você. Mas olha o que aconteceu comigo no ano passado. Mas hoje Deus tem uma nova história para você. Mas será que você não viu o que aconteceu comigo há 3 anos atrás? O que Deus está falando comigo é que às vezes a nossa vida fica presa a um dia. Às vezes a nossa vida, a nossa história fica presa a um dia que a gente se decepcionou. A nossa vida, a nossa história fica presa a um dia que nós fomos traídos. A nossa vida, a nossa história fica presa a um fato, a um acontecimento que talvez até te marcou, que talvez até te entristeceu, mas a sua vida agora está pautada naquele dia. Você não consegue mais viver as expectativas novas, as novidades que Deus te proporciona, as coisas novas que Deus te faz. Quem está entendendo isso, diga amém. Por quê? Porque você está preso num dia. Você está preso num dia que realmente foi triste para você. Que realmente foi um dia que decepcionou, que te frustrou. Ei, só que a vida está andando. A vida está passando. As coisas estão acontecendo. E a palavra de Deus para você nessa manhã é: até quando você vai ficar preso nesse dia?
Olha aqui para esse texto. Eles já estavam no domingo, era domingo de ressurreição. Era domingo de milagre, mas ele estava onde? Na crucificação, na vergonha, na humilhação. Tem pessoas aqui, querido, que estão presas a um dia. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é domingo. E tem uma mesa do recomeço para você aqui hoje. Você vai sair desse dia e você vai perceber novamente Jesus agindo, Jesus trabalhando, Jesus operando, Jesus se manifestando, Jesus cumprindo o propósito e a promessa que Ele tem na tua vida, meu irmão. Fala com a pessoa dos lados, você vai sair desse dia hoje. Isso é muito triste, por quê? Porque é aquele dia que passa a conduzir a nossa vida. Tudo é em torno daquele dia. Mas você lembra quando meu pai foi? Mas você lembra daquele acidente? Mas você lembra daquele dia que eu fui traído? Mas você lembra daquele dia que eu fui mandado embora? Mas você lembra daquele dia que eu me decepcionei? Você só fala daquele dia. É aquele dia, é aquele dia, é aquele dia. Como tem melhores dias para você. Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa manhã, irmão, e o retrato da sua história, a imagem da sua história, você está dizendo assim para mim, não tem mais jeito, pastor. A decepção foi grande, a traição doeu demais, a notícia me abalou, está tudo dando errado enquanto eu fiz tudo certo. A rua que eu entrei não tem mais saída. Deus te trouxe aqui para te falar uma coisa, querido, tem recomeço para você hoje. Tem recomeço. Hoje Deus vai recomeçar algo novo na tua vida. Hoje Deus te chama para sentar na mesa do recomeço. Existem caminhos que Jesus entra para nos proporcionar uma experiência e para nos fazer voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Está aqui, irmão, olha, existem caminhos que Jesus entra para nos proporcionar uma experiência. Para quê? Para nos fazer voltar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Jesus entrou naquele caminho para falar assim, vocês estão indo para onde? Vocês estão indo para onde? Eu estou entrando nesse caminho para você voltar de onde você nunca deveria ter saído. Jesus entrou no caminho daqueles discípulos. Jesus caminhou 11 quilômetros com aqueles dois homens. Sabe para quê? Só para mostrar que eles nunca deveriam ter saído. Eles nunca deveriam ter saído da onde Jesus queria que eles ficassem, meu irmão. Fala com a pessoa que está falando. Jesus está vindo aqui hoje. Só para te fazer voltar para onde você nunca deveria ter saído. Tem gente que vai voltar para Jerusalém aqui hoje. Tem gente que vai voltar para Jerusalém. Jerusalém é o quê? É o centro do propósito. Jerusalém é o centro da vontade. Jerusalém é estar no centro daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu aprendo algumas coisas nesse texto que eu queria rapidamente aqui compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que a dor, ela pode nos roubar do lugar da promessa. Repita comigo, a dor pode nos roubar do lugar da promessa. Cuidado. Fala com a pessoa que está do outro lado. Cuidado. Você pode estar muito próximo, irmão, de viver tudo aquilo que Deus tem para você. E você está tomado por uma dor. Você pode estar tão próximo, mas a sua dor é tão grande que você não consegue enxergar que Jesus está com você. Essa dor veio para distrair. Essa dor veio para roubar aqueles discípulos de viverem a promessa. Quem sabe a dor que você está sentindo está vindo para te roubar, para te distrair. Para quê? Para você não viver a promessa. Essa dor veio, irmão, para isso. Ei, querido, eu aprendo uma coisa aqui. A dor, a tristeza, a decepção, a frustração sempre vem para te levar por caminhos opostos do que Deus tem para você e para as promessas que Ele tem para a sua vida. Coloca aí, bota aí. Olha só, a dor, a tristeza, a decepção, a frustração sempre irão te levar por caminhos opostos. Ah, pastor, eu estou chateado. Ah, pastor, está doendo. Eu estou decepcionado. Eu estou frustrado. Você vai para o caminho oposto que Deus tem para você.
Sempre quando você estiver com dor, frustrado, decepcionado, você vai buscar um caminho oposto do que Deus tem para você. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Quando você olha para Lucas 24, eles estão caminhando pela dor. Sabe, a dor estava levando eles para longe da promessa. A tristeza, a decepção, a frustração estava levando eles para longe da promessa, meu irmão. Eles estavam tão perto de viver a promessa, mas a dor e a frustração roubou o coração deles de uma forma tão pesada que eles deixaram para trás os seus próprios sonhos. Meu irmão, quantas vezes as coisas não saem como a gente imaginou? Quantas vezes a gente idealiza, a gente sonha como como vai acontecer, e a gente é traído por nós mesmos. A gente se decepciona, porque nós estamos esperando. Sabe o que a gente faz? Nós desistimos e falamos, sabe o quê? Isso não é para mim. Isso não é para mim, não. Isso é para o Johnny, não é para mim. Isso é para a Letícia, isso não é para mim. Isso é para o Danilo, isso não é para mim. Meu irmão, a gente desiste porque a gente prefere se afastar, a gente prefere ir embora, a gente prefere abrir mão, a gente prefere falar que não era promessa, era ilusão. Pô, eu pensei que era promessa, era ilusão. Por quê? Porque não aconteceu. Era uma ilusão. Jesus havia acabado de ressuscitar, já havia aparecido para Maria, para Simão. Jesus estava com a sua agenda cheia, pós-ressurreição. Mas Jesus vê 2 discípulos que estão desistindo e resolve caminhar com eles 11 quilômetros. Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, ele resolve caminhar 11 quilômetros com aqueles 2 discípulos. Que caminho que Jesus resolve caminhar com eles? O caminho da dor, o caminho da tristeza, o caminho da decepção. Jesus não está caminhando com eles um caminho de vitória. Eles estão frustrados, eles estão decepcionados, eles estão mal. Jesus está caminhando esse caminho com eles. Talvez você fique se perguntando, pastor, aonde Jesus está no meu momento de tristeza? Ele está do teu lado, está caminhando com você. Pastor, onde Jesus está nesse meu momento de decepção? Ele está do teu lado, caminhando com você. Só que a tua dor, ela é tão grande que você não consegue enxergar que Jesus está com você. Sabe como ele está? Ele está do teu lado, caminhando do teu lado. Seus olhos pela dor estão te impedindo de ver que nessa condição que você está, você não consegue enxergar que Jesus pode operar e caminhar com você. Ei, querido, tem uma palavra de Deus para você aqui nessa manhã. Não saia do lugar da promessa. Independente da dor, da tristeza, da frustração que você está vivenciando, não saia do lugar da promessa. Não abandone o lugar da promessa. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Eles estavam tão focados em si mesmos, eles estavam tão focados nas suas dores, eles estavam tão focados nas suas frustrações, que eles mesmos não conseguiram perceber que Jesus estava bem ali diante deles. A dor, meu irmão, não faz a gente apenas desistir do caminho. Em segundo lugar, a dor nos impede de reconhecer Jesus na nossa vida. Fala com a pessoa que está ao seu lado. A dor nos impede de reconhecer Jesus na nossa vida. A dor nos impede de enxergar que Jesus vem até nós. A dor nos impede de enxergar isso, irmão. Eles estavam tomados pela dor. E aquilo que eles mais estavam tomados pela dor, mais esperavam, aquilo que eles mais almejavam, já estava diante deles, diante dos seus olhos, e eles não estavam enxergando. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Às vezes você já recebeu milhares de sinais de Deus para as suas perguntas e para seus conflitos. Às vezes Deus já se manifestou de várias maneiras para os seus questionamentos e você nem percebe. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Às vezes a resposta está diante de você e você não consegue enxergar, porque você está tomado pela frustração. Eu vou liberar uma palavra profética para você aqui, irmão. Está mais perto do que você imagina. Mas a frustração não está permitindo você enxergar.
Eu quero declarar que essa dor que está te impedindo de ver e de enxergar Jesus vai sair hoje. E você vai contemplar Jesus na tua dor. Você vai contemplar Jesus na tua frustração. Você vai contemplar Jesus nos seus conflitos. Você vai ver Jesus aí. O que você está vivendo, meu irmão? Às vezes você olha para a sua própria dor. E a palavra de Deus para você hoje é: sai desse lugar aí. Esse lugar de abandono, esse lugar de solitário, esse lugar de vítima. Deus está com você nessa estrada que você está percorrendo, meu irmão. E a Bíblia diz que Jesus é maravilhoso demais, irmão. Jesus, entenda uma coisa, irmão. Todas as vezes que Jesus te faz uma pergunta, é uma retórica. Ele já sabe qual é a resposta. Vou repetir. Todas as vezes que Jesus te perguntar alguma coisa, é uma retórica. Ele já sabe o que você vai responder. Ele já sabe qual é a resposta. E aqui nesse capítulo, nesses versículos, é a mesma coisa. Jesus fala assim no versículo 17. Versículo 18, eles vão falar assim: um deles chamado Cleopas perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus: que coisas? Que coisas? Tipo assim, verbaliza, fala comigo, desabafa. Eu sou a pessoa certa para você falar. Quais são as coisas? Jesus está perguntando: que coisas? Perguntou Jesus. Aí Cleopas fala: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus pergunta, porque Jesus quer que eles desabafem, meu irmão. E eles começam a reclamar de Jesus para Jesus. Vou repetir, irmão. É forte. Eles começam a reclamar de Jesus para Jesus. Irmão, isso é mais recorrente do que você imagina. O que, pastor? Às vezes nós estamos reclamando de Deus para o próprio Deus. Por que Deus fez isso, irmão? Eu que estou fazendo mesmo. Não é o diabo não, sou eu. Eu que estou agindo. Eu que estou fazendo. Tem gente reclamando de Deus, para Deus do próprio Deus. Olha para essa linda pessoa que está do seu lado, sorrindo, e fala assim: será que você está reclamando de Deus para o próprio Deus? Ah, querido, já reclamei tanto de Deus para o próprio Deus. Deus, essa porta se fechou. Aí lá na frente Deus fala: viu? Foi eu que fechei. Oh, perdão, Senhor, me perdoa. Obrigado, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado por ter fechado aquela porta, porque logo ali na frente uma maior porta se abriu. Senhor, por que eu perdi esse ônibus? Eu vou chegar atrasado. Aí você chega na ponte de Niterói, aquele ônibus bateu. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado por eu não ter pego aquele ônibus. A gente reclama de Deus para o próprio Deus, irmão. A gente reclama do Deus para o próprio Deus. Por quê? Porque a dor, a decepção, a frustração, a tristeza te impede de reconhecer que é o próprio Deus que está agindo. A dor te impede, irmão. Eu aprendo aqui que nós podemos ser sinceros e rasgar o nosso coração para Deus, mesmo quando Deus sabe o fim da história antes dela começar. Terceiro lugar, o que eu aprendo nesse texto aqui? Quando a fé nos decepciona. Repita comigo: quando a fé nos decepciona. O versículo 21 vai dizer assim: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E nós esperávamos. Irmão, eu amo isso aqui. Sabe quando a fé nos decepciona? Sabe quando a fé nos decepciona? Quando nós colocamos as nossas expectativas no lugar errado. A fé te decepciona porque a tua expectativa está no lugar errado. Eu esperar, olha o que eles estão dizendo para o próprio Jesus. Nós esperávamos, ou seja, nós criamos uma expectativa.
de que as coisas aconteceriam desse jeito. Sabe, querido, a nossa expectativa era outra. A gente achou que seria de uma forma e aconteceu de outra. Eles estavam decepcionados com a sua fé. Eles se decepcionaram com aquilo que eles criam, que acreditavam que iam acontecer. Eles acharam que Jesus ia salvá-los de uma maneira específica, do jeito deles, da forma que eles queriam. Eles queriam que Jesus suprisse a expectativa deles. Já pensou assim, meu irmão? Eu acho que você já pensou assim? Coloquei toda a minha expectativa em Jesus e não aconteceu nada. Vou repetir, talvez você não tenha verbalizado isso, mas você deve ter pensado assim: coloquei toda a minha esperança, toda a minha expectativa em Jesus e não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Não aconteceu da forma que você pensou, mas aconteceu. Não aconteceu do teu jeito. Não aconteceu segundo a tua expectativa. Não aconteceu do jeito que você queria. Mas aconteceu. E aí nós nos decepcionamos com a fé. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa expectativa no lugar errado, da forma errada, do jeito errado. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Ei, querido, olha aqui para mim. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Deus faz conforme Ele quer. Ele é soberano. Talvez você chegou aqui decepcionado com a tua fé. Deus está falando contigo, não se decepcione. Só coloque a tua expectativa em mim. Da forma que eu vou fazer. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que vai acontecer da forma que você planejou, mas é da forma que eu quero. Fala com a pessoa que está falando assim: olha, é da forma que Deus vai fazer, meu irmão. Ei, querido, vou falar uma coisa para você aqui. Eu já coloquei a minha expectativa em algo que não aconteceu do meu jeito. Mas eu agradeço a Deus. Sabe por quê? Porque nessa estrada de decepção, Ele se manifestou. E disse assim: vai ser do meu jeito. Sabe, querido, quando essa dor acaba e a expectativa é suprida, qual lugar onde essa dor passa e as nossas expectativas estão alinhadas com o céu? É na mesa do recomeço. Em quarto e último lugar, vocês estão bem discipulados, hein? Em quarto e último lugar, aonde nós podemos fazer com que essa dor que nós estamos sentindo, essas expectativas em Deus sejam supridas, é na mesa do recomeço. Fala com a pessoa que está falando, é a mesa do recomeço. A Bíblia diz no versículo 28, podem subir: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Eles estavam à mesa, irmão. E quando eles estavam na mesa, foi na mesa da comunhão que ele abençoou, foi na mesa que ele orou e foi na mesa que ele partiu o pão. Quando nós compartilhamos o alimento, quando nós estamos participando dessa mesa aqui, irmão, quando nós somos o mesmo corpo, nós temos os nossos olhos desvendados. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje, nessa manhã de Santa Ceia é: você tem estado frequentemente em lugar de se compartilhar o alimento? Ou você só tem buscado Jesus no momento da tua dor? Eu vejo esses discípulos aqui vivendo momentos de dores, de tristeza, de frustração, de decepção, de angústia. Mas foi na mesa do recomeço que as escamas dos olhos caíram. Mesa simboliza comunhão. E a pergunta que eu te faço é: você tem estado nesse lugar onde as escamas dos teus olhos caem? Que é o lugar da comunhão, que é na igreja, que é na célula.
que é o lugar onde nós estamos reunidos como igreja. Porque nessa igreja, nós podemos ajudar uns aos outros. A dor pode ser amenizada de uns com os outros. Quando eles estavam em comunhão, receberam pão, oração, compartilhamento. E a Bíblia vai dizer no versículo 31 que a visão voltou. Os olhos foram abertos. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não está vendo muita coisa na sua caminhada. Por que você não está enxergando muita coisa? Que você não está conseguindo ver Jesus do teu lado, que você está reclamando de Jesus para o próprio Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Está te faltando comunhão. Está te faltando partir do pão. Você não está sendo alimentado. E eu vi uma coisa essa semana que mexeu comigo. Fala assim, pastor, a gente precisa, pastor, de fazer mais coisas de oração. Eu falei, irmão, toda quarta-feira tem oração aqui na igreja. Não, pastor, a gente precisa fazer algo mais espiritual para os membros da igreja, para a liderança da igreja. Eu falei, você está querendo terceirizar o teu devocional? Você está querendo que eu coloque comida na tua boca de segunda a sexta? Você quer transferir para a igreja uma responsabilidade sua com Deus? Que é a tua caminhada com Deus? Que é o teu devocional, que é a tua oração, que é o teu jejum? Você quer transferir para a igreja? Você quer terceirizar a tua vida espiritual? Então, momento com Deus só domingo. Oração só quarta-feira. Comunhão só na célula. Você está terceirizando, irmão? Desculpe, querido, mas a nossa igreja não pega nada terceirizado. Se você é servo, que você faça o seu devocional. Acorda mais cedo, vai orar, vai para o joelho. Dorme mais tarde, vai ler a Bíblia. Mas corra atrás da tua vida espiritual. É você que tem que correr atrás, irmão. Você quer tornar um crente dependente? Ei, Deus te deu autonomia para você voar. As escrituras estão à sua disposição. Senão a gente vai voltar para o catolicismo, onde só o pastor tem a palavra, onde só o padre prega. Ei, nós estamos na reforma. Você tem acesso à palavra. O Espírito de Deus habita em você. Se alimenta da palavra, meu irmão. Não terceiriza, não. Pode aplaudir a Ele, meu irmão. Aleluia. Você está na casa do pão, aqui é Belém, aqui tem alimento para você. Mas esse alimento aqui não vai te sustentar a semana toda, não. Quem só almoça domingo aqui, levanta a mão. Quem só almoça domingo aqui, levanta a mão. Quem só janta domingo aqui, levanta a mão. Você quer fazer isso com a palavra de Deus? Você quer fazer isso com a sua vida espiritual? Só domingo tá bom. Você vai morrer, irmão. Você vai morrer. Você precisa se alimentar todo dia. Ih, irmão, só tem um pastor Luciano só. Pô, o pastor podia estar pregando para mim todo dia lá em casa, né? Podia. Mas não é assim. Porque Deus colocou o Espírito dele em você. Para quê? Cara, eu vou ler a palavra hoje. Vou ler um capítulo da Bíblia hoje. Ah, eu não quero, mas eu não tenho querer. Você fica o dia todo sem comer? Pô, tô sem fome, mas tem que comer alguma coisa, né? Senão a carcaça não aguenta. A vida espiritual é a mesma coisa, meu irmão. A mesa do recomeço traz o alimento que abre os teus olhos. A mesa do recomeço traz o alimento que faz você voltar para o centro da vontade. E a Bíblia vai dizer que quando eles comeram aquele pão na mesa do recomeço, a Bíblia diz, o nosso coração não ardia enquanto ele falava da Escritura para a gente? E a Bíblia vai dizer que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Aí eu fico aí pensando, minutos antes ele fala assim, Jesus está tarde, entra, fica com a gente. O dia já se foi, vai anoitecer, é perigoso, vem aqui. Agora quando a escama dos olhos cai, o temor sai. Vamos voltar quando, Cleopas? Agora. Vamos voltar agora. Vamos para onde? Vamos voltar para o centro da vontade de Deus. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para lá.
É de lá que a gente nunca deveria ter saído. Vamos voltar agora, mas está perigoso. Quem recebe o alimento, quem recebe o pão, quem recebe a visitação do Espírito Santo, recebe unção renovada. E quem tem unção renovada é ousado. Quem tem unção renovada imediatamente volta. Quem tem unção renovada perde o temor. Quem tem unção renovada tem unção de ousadia, tem unção de aceleração, meu irmão. Eles voltaram e voltaram rápido. O coração deles estava inflamado novamente pela palavra de Deus. Coração ardente, meu irmão. Comunhão renovada. Ei, querido, fala para a pessoa que está ao sol da céu, o caminho que você veio é o mesmo caminho que você voltará, porém diferente. Aleluia. Caminho de Emaús. Como é que eles estão indo para Emaús? Como é que eles voltam para Jerusalém? Sabe o que Deus falou comigo aqui, irmão? Deus não mudou o caminho. Deus mudou você para andar por esse caminho. O caminho da tristeza se tornou caminho de alegria. O caminho de muitas vezes de desistência se tornou no caminho da perseverança. O caminho que fez recuar foi o caminho que fez eles avançarem. Deus não vai mudar o caminho. Deus vai mudar você, para você andar por esse caminho. Você vai voltar diferente. Você vai voltar diferente, você vai voltar diferente. Fica de pé, irmão. Eu quero orar por você.